As nuvens não podem nos parar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Estamos aqui, talvez com poucas pessoas, mas com a presença mais importante, que é a de Jesus Cristo, que está aqui neste lugar. Então, se você crê igualmente, eu creio com convicção que Ele está aqui, preste o seu melhor culto a Ele nesta noite. Aleluia. Não importa a quantidade de pessoas, dê o seu melhor para Ele nesta noite, o seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia, a sua melhor fé. Arranque lá do fundo e creia que esta noite é uma noite de resposta de Deus para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Estamos aqui no sexto elo da nossa campanha Caminho de Milagres, onde temos aprendido muito. Temos aprendido a nos posicionar para receber esse milagre. Temos aprendido sobre pessoas que lutaram para receber os seus milagres e receberam através de posicionamento, de ir até Jesus com convicção que Ele podia fazer e podia curar. Então, que a mesma convicção que essas pessoas tiveram, você também tenha nesta noite, para que o seu milagre venha chegar até você. E esta noite vamos tratar sobre a viúva de Naim. Amém? Creio que a maioria conhece, é uma passagem muito famosa. E vamos tratar sobre ela e extrair aqui alguns ensinamentos que ela e Jesus podem nos dar nesta noite. E eu quero colocar como título dessa mensagem: onde há um decreto de morte, Jesus decreta vida. Amém? Vamos ao texto, Lucas, capítulo de número 17, e vamos ler do verso 11 ao verso de número 17. Livro de Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao verso 17. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos à leitura. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Repita comigo: filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E as notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Amém? Põe a mão sobre o seu coração e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, esta é a palavra que o Senhor quer ministrar nesta noite ao coração dos teus filhos. Eu te peço, ó Pai amado, Pai querido, que assim como aconteceu na vida desta viúva, meu Pai, que venha acontecer na vida dos teus filhos, que talvez adentraram aqui nesta noite com sonhos mortos, com ministérios à beira da morte, com casamentos à beira da morte, com relacionamentos perdidos, meu Pai, que eles vão encontrar um milagre nesta noite através da tua palavra, através, ó Pai, do teu Espírito Santo, porque esse Espírito Santo tem liberdade no momento da ministração para trazer vida onde estava morto, porque nós cremos que o mesmo Jesus que interviu na vida dessa mulher é o mesmo Jesus que está presente aqui nesta noite, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Deus de milagres, fala com os teus filhos, abre o entendimento da tua igreja nesta noite, ó Pai, para que eles possam entender que o Senhor pode ressuscitar e transformar vidas aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pode se aceitar dando glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Desde já peço a sua atenção. Aleluia. Não se preocupe com a sua casa, não se preocupe com seus vizinhos, com a sua família. Deus está cuidando lá. Que a sua atenção esteja firmada na palavra de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, no contexto dessa mensagem,
mensagem, a gente vê que Jesus ele estava em Cafarnaum, aonde ele cura o servo de um centurião. E Cafarnaum, irmãos, ficava mais ou menos 40 a 50 quilômetros da cidade de Naim. Ou seja, era uma caminhada muito longa que naturalmente Jesus gastaria ali aproximadamente 1 ou 2 dias de caminhada, porque na época de Jesus não tinha a condução que nós temos hoje, não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, a caminhada era a pé, e ainda mais lenta, porque ele ia com seus discípulos e uma grande multidão ia com ele. E a cidade de Naim, irmãos, foi o palco de um dos milagres mais emocionantes da palavra do ministério de Jesus, aonde ele ressuscitou aquele jovem filho daquela viúva que estava em grande sofrimento. De um lado, irmãos, naquela cidade de Naim, havia um povo caminhando, cortejando um luto, levando ali um jovem morto num caixão. Mas do outro lado vinha uma multidão que andava com a vida, que era Jesus. E Jesus estava indo a caminho da cidade de Naim e encontrou a viúva, encontrou o caixão com seu filho e uma grande multidão que ia com ela, seguindo ela rumo ao enterro daquele jovem. Então ali foi onde a morte se deparou com a vida. Amém? E aqui iremos ver esse grande milagre nesta noite, porque aonde a vida chega, a morte perde o poder da última palavra. Aonde Jesus chega, a morte já não tem mais poder, porque ele venceu a morte e tem autoridade sobre ela. Então foi esse encontro que nós vamos ver aqui nesta noite. Naim, irmãos, era uma cidade pequena, na região da Galileia, uma cidade pequenina, talvez desprezada por muitos, mas Naim não tinha destaque nenhum diante das grandes cidades. Talvez as pessoas podiam imaginar que Jesus nem passaria por ali, mas irmãos, Jesus, ele não precisa de grandes cenários para operar grandes milagres. Jesus opera grandes milagres em lugares improváveis. Talvez no olhar de muitos que conheciam o poderio de Jesus, viam Jesus como Deus, jamais iria imaginar que Jesus passaria pelaquela cidade. Uma pequena cidade que não tinha destaque, tinha acabado de sair de Cafarnaum, que era uma cidade grande. Mas é nesses pequenos cenários improváveis que Jesus faz grandes coisas. Jesus não precisa, irmãos, de grandes cenários para que ele possa agir e fazer um grande milagre na nossa vida. Jesus não precisa que nós venhamos fazer uma liturgia grandiosa, que nós venhamos falar palavras bonitas, ensaiar a nossa oração, falar palavras com dificuldade para tocar o coração de Jesus. Mas Jesus, irmãos, ele não resiste a um coração humilde, a um coração quebrantado, a um coração que fala com ele como se fala com um amigo, a um coração, irmãos, humilde diante dele, que confia nele. Ele só precisa desse pequeno cenário. Ele não precisa de grandes coisas para fazer uma grande coisa na sua vida. Aleluia! E aqui, irmãos, aonde Jesus chega, a gente vê que os milagres estão prestes a acontecer na nossa vida. Ele transforma desertos em fontes e cria testemunhos através desses desertos. Jesus chega ali e um grande milagre acontece que talvez era impossível aos olhos da humanidade, era impossível e improvável ao olho daquela viúva. Amém? Então não importa, irmão, aonde você está, não importa o cenário que você está enfrentando, não importa tamanho a sua luta, não importa tamanho o impossível diante dos seus olhos. O que eu posso te falar é que quando Jesus chega, o milagre está prestes a acontecer. Amém? Glória a Deus. E Jesus, irmãos, quando ele chega naquele lugar, se depara com aquela situação onde uma grande multidão seguia aquela mulher a rumo enterrar o seu filho, e ele se depara com aquela situação, irmãos, e vê o que ninguém vê. A palavra vai nos dizer que ele se compadece daquela mulher, ele sente, irmãos, compaixão
naquela época, a Bíblia fala que ela era viúva, ela tinha perdido o seu marido, e naquela época patriarcal, as mulheres dependiam do marido para ter uma classe social, para ter o de comer, para se alimentar. As mulheres eram totalmente dependentes dos seus maridos. E ela também, irmãos, além de perder o seu marido, tinha acabado de perder o seu único filho. Porque naquela época, irmãos, as mulheres lutavam e era grande alegria quando o primeiro filho vinha um homem, porque aí seguiria a descendência do pai. Amém? Então aquela mulher perdeu as duas coisas talvez mais importantes que ela tinha na vida dela. Ela perdeu o seu marido, aonde era o seu alicerce para ela viver, e perdeu também o seu filho, que tinha ficado depois da morte do marido. Então aquela mulher estava passando, irmãos, por uma dificuldade que talvez eu e você jamais iremos passar. Uma dificuldade muito grande, mas Jesus, irmãos, se compadece com a dor daquela mulher. E assim como ele se compadece com a dor daquela mulher, você acha, irmãos, que ele não vai se compadecer com as suas dores? Você acha que ele não vai se compadecer com os milagres que você necessita? Com as suas lágrimas que têm sido derramadas todas as noites? Jesus, ele se compadece ainda hoje, irmãos, porque Jesus, ele não muda. Jesus, ele é Deus e ele não pode mudar, porque ele deixa de ser Deus. Então Jesus jamais muda. Então, da mesma forma que ele se compadeceu com o sofrimento daquela mulher, ele olha para os seus sofrimentos e para as suas lutas nesta noite e se compadece com você. Aleluia. Aleluia. Glória. E ele age, irmãos, na vida daquela mulher. Ele vê aquela mulher chorando, mas antes de resolver o problema daquela mulher, irmãos, ele toca na dor. Porque antes de Jesus solucionar o problema, primeiro ele soluciona a dor. Porque, meus irmãos, do que adianta você ter um grande problema dentro da sua família, com os seus familiares, talvez no seu casamento, talvez com o seu cônjuge, e Deus vai ali e resolve a sua situação, mas a dor continua no seu peito. Os sofrimentos que você passou dentro do seu casamento vão ficar ativos, e a solução vai ser solucionada por Jesus. Ele vai transformar o seu marido ou a sua esposa, mas a dor que você carrega de sofrimentos passados ainda vai ficar viva dentro do seu coração. Então Jesus, irmãos, antes de solucionar o seu problema, ele vai solucionar a ferida e a dor do seu coração. Antes de Jesus entrar e resolver o problema no seu coração, ele necessita que você libere perdão para o seu cônjuge. Ele necessita que você libere perdão para o seu pai. O que adianta Jesus entrar na sua casa e transformar a vida do seu pai, se você carrega grandes feridas que o seu pai fez no seu coração? Então nós temos que entender, irmãos, que antes de Jesus entrar no nosso problema, ele vai curar a nossa dor, ele vai fechar as nossas feridas, para aí sim ele possa agir dentro da situação e fazer um milagre dentro daquela situação. Então, irmão, libere perdão, deixe Jesus tocar na sua dor, para depois solucionar o seu problema. Libere perdão, por mais difícil que seja, por mais grande que seja essa ferida que você carrega no seu coração. Libere o perdão para que essa ferida seja fechada, para que aí sim o solucionador dos problemas possa solucionar esse problema. Deixe Jesus tocar na sua dor nesta noite. Jesus está fechando feridas aqui nesta noite. Eu não sei a ferida que você carrega. Talvez você adentrou por essas portas nesta noite com uma grande ferida no seu coração. Talvez você chora, talvez você tenha chorado, você está andando amargurado. Mas Jesus vai tratar essa ferida nesta noite. Glória a Deus. Vai fazer um curativo como nenhum ser humano sabe fazer, aonde só Ele sabe fazer. E vai curar essa sua ferida. Para que Ele possa entrar naquele lugar que talvez impossível e fazer o milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. E as lágrimas, irmãos? Talvez você tenha chorado, chorado e chorado. Mas, irmãos, as lágrimas são orações silenciosas.
Talvez há momentos que você ajoelha na beirada da sua cama e talvez você engole as palavras para dentro e as lágrimas começam a sair para fora. Talvez se você fazer isso para um ser humano, ele não vai entender. Mas Jesus, irmãos, as suas lágrimas falam com ele. Amém. As suas lágrimas têm palavras que conversam com o coração de Jesus. Glória a Deus. Aquelas lágrimas que você tem derramado diante de grandes sofrimentos, aonde você se ajoelha, irmãos, e a palavra não sai, e aquele sofrimento sai pelos seus olhos em forma de lágrimas. Jesus está colhendo sempre essas lágrimas, irmãos. São as famosas orações sem palavras, as orações que sempre tocam o coração de Jesus, porque a lágrima daquela mulher, irmãos, falou com Jesus. Quando Jesus chegou naquele lugar, por que ele se compadeceu? Porque ele viu que aquela mulher estava em grande pranto, em grande choro. A Bíblia não declara, mas irmãos, imagina uma mulher que perdeu o seu marido, que era viúva, e a Bíblia também não fala quanto tempo que ela tinha perdido o marido, mas tinha acabado de perder o seu único filho. Então imagina o pranto que aquela mulher estava naquele momento, aonde a morte já estava decretada, aonde ali não tinha mais solução, só que as lágrimas daquela mulher, irmãos, conversou com Jesus, e Jesus se compadeceu dela. Então Jesus, irmãos, tem se compadecido das suas lágrimas, e Ele te visita todas as noites quando você chora. Não pense que as suas lágrimas têm sido em vão, não pense que o seu choro tem sido em vão. Lembre-se disso, o choro, as lágrimas são orações silenciosas que chegam ao trono de Deus. E quando chega ao trono de Deus, irmãos, Ele faz alguma coisa. Mesmo em silêncio Ele faz alguma coisa, porque o silêncio de Deus, irmãos, é resposta. O silêncio de Deus é resposta em meio às tribulações. Não esqueça disso. Ele trabalha 24 horas ao seu favor. Então Jesus, irmãos, Ele conhece as suas lágrimas e as suas lutas mais íntimas que você tem enfrentado. Não se preocupe, Ele conhece, Ele sabe, Ele te conhece, irmão. Glória a Deus. Aleluia. E naquele momento, irmãos, depois que ele vira para aquela mulher, ele fala o quê? Não chore, porque ele estava falando que eu vou intervir, eu vou entrar nessa situação. Sabe por quê, irmãos? Porque onde Jesus toca a vida, Glória a Deus. aonde está decretado a morte, Jesus decreta a vida. Aleluia. Então aquela situação de morte, Jesus estava chegando e falando: ei, não chore. Talvez da mesma maneira Jesus está falando para você nesta noite: ei, pare de chorar, eu estou entrando nessa situação nesta noite e vou solucionar esse problema. Talvez é um sonho seu que está morrendo, talvez é uma esperança sua que está morrendo diante de um familiar, que talvez você pense: mas está tão difícil, eu tenho orado tanto, eu tenho feito tantas coisas, meu Deus, mas não acontece nada. A pessoa fica com o coração fechado, é a mesma coisa dela estar morta. Mas o que eu tenho para te falar, irmãos, é que o mesmo Jesus que interveio na vida dessa viúva é o mesmo Jesus que pode trazer vida ao que está morto para você nesta noite. Aleluia. Ele está visitando a sua família, Ele está visitando os seus filhos, Ele está visitando os seus parentes que se encontram mortos neste momento, e você vai escutar testemunho da vida deles. Olha, eu senti uma visita na sexta-feira, era de noite, e eu senti uma presença do Espírito Santo no meu quarto, aonde eu vi uma transformação na minha vida, e a partir de hoje eu vou crer nesta palavra que você tem ministrado sobre mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio nisso, Aleluia. porque Jesus não muda. Isso é o que basta, irmãos. Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não há espaço para dúvida dos nossos corações. Há demora nos milagres, mas a hora vai chegar. Talvez seja num momento igual dessa viúva que já era. Para ela não tinha mais jeito, irmãos. Para a medicina não tinha jeito. Já estava no caixão, já estava morto. Talvez é essa situação que você tem se deparado, talvez você tenha enfrentado esse ponto na sua vida. Acabou, eu desisto, não tem mais jeito. Mas a desistência, irmãos, não pode fazer parte do vocabulário do cristão. Nós temos que sempre prosseguir
que continuar, porque uma hora Ele vai intervir e vai trazer vida ao que estava morto, em nome de Jesus. Aleluia. Deus pode restaurar tudo, irmãos. Estava morto na sua vida, porque Ele é um Deus que restaura. E a palavra de Deus, irmãos, quando Ele fala, gera vida. A palavra de Deus, irmãos, ela tem autoridade sobre a morte, sobre todas as soluções que nós necessitamos. A palavra de Deus, ela tem poder, irmãos, acima da nossa possibilidade, acima daquilo que nós cremos ou acima daquilo que nós duvidamos. A palavra de Deus é soberana. Nada pode calar o que Jesus decretou sobre a sua vida. Nada pode calar o ministério, o chamado e o propósito que Jesus colocou em você. Se Ele fala que vai ser, irmãos, pode demorar, mas vai acontecer. Pode levantar qualquer tipo de diabo, pode levantar todos os demônios de uma vez contra a sua vida, mas se está decretado por Jesus que vai ter vida, vai ter, irmãos. Vai ter e acabou. Porque a palavra, a última, é dele. Aonde Jesus chega, irmão, a morte perde o poder da última palavra. Porque para muitos, irmãos, a morte é a última palavra, a morte é o fim. Mas Jesus está acima da morte. Jesus a venceu. Jesus tem poder sobre ela. Só Jesus pode dar a vida, só Jesus pode tirar a vida. Ele é quem faz, é Ele quem desfaz. Então Jesus, irmãos, tem poder para transformar impossibilidades em grandes testemunhos na sua vida. E Ele é mestre para agir nessas situações. Porque as situações, irmãos, que fogem da alçada do ser humano, aí quando acontece, até o incrédulo, até o ateu fala, aí foi Jesus. Aí foi Jesus. A transformação que Jesus fez na minha e na sua vida, muitos olham lá fora e talvez nem creem na palavra, mas olham para você e falam, aí foi Jesus. Só Jesus pode transformar a vida de um homem. Só Jesus pode trazer o homem da morte para a vida. E é isso que Ele faz e fez na minha e na sua vida. Porque um dia nos encontrávamos mortos. Um dia nos encontrávamos mortos longe da presença de Deus. Mas Ele nos trouxe vida, e vida com abundância através do seu sacrifício na cruz. Aleluia. E quando Ele chega, irmãos, e toca naquele caixão, e Ele joga uma palavra de vida, levante-se. O dia, irmãos, que eu e você estávamos mortos, e fomos encontrados por esse Jesus, Ele nos trouxe vida, irmãos. E a vida que Jesus nos trouxe não é para eu e você ficar prostrados, não é para eu e você ficar tristes através de situações. Talvez nós passamos por algumas tribulações na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, e a gente quer ficar prostrado. A gente se entrega à situação, a gente se prostra. As pessoas falam não tem mais jeito, e a gente se entrega a essas palavras negativas. Mas veja que Jesus chega diante de um morto e fala, levante-se. É a mesma palavra que Jesus falou o dia que Ele encontrou eu e você. Ei, levante-se, saia dessa podridão do pecado, venha para a vida. Não importa a situação impossível que está diante de você, eu sou o Deus do impossível e entro na sua vida para que você não fique prostrado diante de situações impossíveis aos olhos dos homens, porque eu sou o Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Então, com Jesus, irmãos, não é lugar, não é cenário para você ficar prostrado, não é cenário para você se entregar às tristezas da vida, não é cenário para você se entregar aos perigos que o mundo tem falado. Ah, vai ser difícil, a situação vai só piorar, as dívidas vão aumentar. O governo, a coisa está feia. Tá, irmãos, mas quem te governa não é esse governo. Quem te governa é Jesus Cristo. Você está debaixo do governo celestial de Deus. Mesmo que o ímpio esteja governando, você está debaixo do governo e da total autoridade de Jesus Cristo. E Ele dá o que, irmãos? Não é a paz como o mundo dá, é a paz que excede todo entendimento.
É a paz que te traz paz no meio da confusão, no meio da situação impossível, no meio das trevas que o mundo tem trago, a paz no seu coração. E a palavra de Deus, irmãos, ela traz vida, ela traz esperança. A palavra de Deus, ela traz restauração. A palavra de Deus, irmãos, ela traz ressurreição. Talvez você recebeu uma palavra há 5, 6, 10 anos atrás, de que Deus ia fazer algo na sua vida e através da sua vida. Talvez você nem lembra mais, talvez não acontece até hoje, talvez você desistiu, talvez isso está morto. Irmão, essa noite é noite de ressuscitar essa palavra que Jesus falou com você. Essa noite é noite de Jesus, irmãos, reavivar o seu ministério. Essa noite é noite de Jesus reavivar o seu chamado, irmão, o seu propósito. Deixe Deus ressuscitar você. Talvez você está cabisbaixo. Deus está entrando e trazendo vida para você nesta noite. E todos os milagres, irmãos, que Jesus faz na nossa vida, eles terminam em testemunhos. Veja que depois que as pessoas estavam ali acompanhando uma viúva juntamente com seu filho morto no caixão, a caminho de um enterro, de um lugar, um cemitério para enterrar aquele caixão, e as pessoas estavam tristes, se compadecendo também talvez com aquela mulher, porque sabia que ela era viúva e tinha acabado de perder tudo que ela tinha, que era o seu filho. Mas, irmãos, naquele momento, quando Jesus faz aquele milagre na vida daquela mulher, quando Jesus toca na ferida daquela mulher, soluciona o problema, ressuscita o jovem, as pessoas começam o quê? A declarar o nome de Jesus. Veja que no verso 16, todos ficaram cheios de temor e glorificaram a quem? A Deus. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Todos os milagres, irmãos, que Jesus faz na nossa vida se transformam em testemunhos para que Jesus, para que as pessoas glorifiquem o nome de Jesus. Talvez, irmãos, nós estamos enfrentando um grande deserto, que talvez a gente fala que esse deserto não tem mais fim, mas talvez Jesus, irmãos, está fazendo uma grande prova na sua vida, para que você, irmãos, possa ser um testemunho vivo na vida de outras pessoas, para que talvez, irmãos, através do milagre que Jesus vai fazer na sua vida, outras pessoas possam glorificar a Deus por isso, porque nada que acontece, irmãos, na nossa vida não é em vão. Grandes sofrimentos, perdas às vezes que nós temos, elas servem de uma lição para outras pessoas. O milagre na vida desta mulher, ela serviu de testemunho para uma grande multidão que a seguia. E os milagres, irmãos, que Jesus faz na sua vida todos os dias, servem de grandes testemunhos para as pessoas que estão ao seu redor. No seu trabalho, na escola onde você estuda, no seu lar, no meio da sua família, as lutas que você tem enfrentado e vencido através de Jesus, fique tranquilo, estão servindo de grandes testemunhos e de grande valia na vida deles, para que um dia eles possam crer em Jesus e glorificar o nome dele, assim como essa multidão fez nesse dia. Talvez era uma multidão que jamais queriam conhecer Jesus de alguma forma. Talvez foi a única vez que Jesus passou por essa cidade, essa pequena cidade. Por isso que eu falo, irmãos, os nossos milagres, a nossa igreja tem que ser carregada do poder de Deus, não apenas de palavras, não apenas de salvação, que é o maior de todos os milagres, mas os milagres, irmãos, têm que urgentemente voltar a acontecer dentro da casa de Deus. Porque, irmãos, aonde a palavra da verdade é pregada, não há apenas salvação, não há apenas cura espiritual, mas há também cura física, para que as pessoas possam ver pessoas sendo curadas lá fora e declarar quem é Jesus. E a pessoa fala: onde você foi curado? Eu fui lá naquela igreja. É a igreja que cura? Não, é quem habita nela que cura. É Jesus Cristo. E ele mudou, irmãos. Em 9 de junho de
1964 a nossa igreja foi fundada, irmãos, em cima de caixotes de verdura, aonde a chama do ministério acendeu dentro do coração de um homem chamado Doriel de Oliveira e sua esposa Ruth Brunelli. E ali, irmãos, eles não pregavam apenas a palavra de Deus, mas pessoas eram curadas. A nossa igreja, irmãos, o nome dela é Igreja do Tabernáculo Evangélico de Jesus. Se você olhar no documento e pedir ao pastor alguma nota fiscal, está lá escrito Igreja do Tabernáculo Evangélico de Jesus. E por que Casa da Bênção, irmãos? Porque o povo ia lá e era curado e saía declarando pelas ruas. Aonde você foi curado? Lá na Casa da Bênção. E foi passando de pessoas para pessoas, e a igreja na boca do povo é conhecida como Casa da Bênção, e é Casa da Bênção até hoje. E eu declaro e profetizo em nome de Jesus: pessoas que entrarão por aqui doentes vão ser curadas dentro desta casa, porque esse ministério não nasceu nessa terra, nasceu no coração de Deus e veio para essa terra para fazer a diferença e transformar vidas e curar pessoas espiritualmente e fisicamente em nome de Jesus. Então até hoje essa igreja é conhecida como Casa da Bênção na boca do povo, e sempre será Casa da Bênção, porque aqui tem grandes bênçãos de Deus. Mas basta nós nos posicionarmos, irmãos, para que isso volte a acontecer. É o que eu sempre tenho falado e batido nessa tecla, e vou continuar batendo. Jesus salva, mas também cura fisicamente. Os milagres vão voltar sim a acontecer. Aleluia. Líderes, não duvidem que há fogo em suas mãos. Não duvide que há palavras de vida eterna que saem da sua boca e invadem um coração que está morto e ele vive novamente. Não duvide que Marcos 16:16, em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, pegarão em serpentes, tomarão coisas mortíferas e não acontecerá mal algum, imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Isso não é eu que estou falando, isso é a palavra de Deus que declara sobre a sua vida, porque esses são os sinais que acompanham aqueles que creem. Quem crê aqui diga amém. Então acredite que quando você colocar a mão sobre o enfermo, ele pode ser curado, porque não é sobre você, é sobre quem está em você e quem age na sua vida e através da sua vida, irmãos. Por mais pequeno que você seja, talvez você pense: eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou obreiro, não importa. O mesmo Jesus que habita no pastor, no obreiro, no evangelista, é o mesmo Jesus que habita no coração de você que está aí no banco, que às vezes se acha pequeno, mas você é pequeno, eu sou pequeno, mas Ele é grande, Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, e Ele pode fazer através da sua fé. Então continue crendo, irmãos. Aleluia. Jesus pode ressuscitar um morto ainda hoje? Pode, irmãos. Se Ele quiser, Ele pode. Mas basta, irmãos, nós temos coragem de impor a mão sobre um morto. Basta nós termos coragem de impor a mão sobre um cadeirante e não ligar para a nossa popularidade. Às vezes a gente pensa: se eu pôr a mão e não acontecer, a minha popularidade vai cair lá embaixo. Mas a sua popularidade tem que andar em baixa mesmo. A popularidade que tem que estar em alta é Jesus sobre a sua vida. Se você colocar a mão no cadeirante e não acontecer, o nome de Jesus será glorificado. E se acontecer, também será glorificado. Mas nós temos que ter fé e posicionamento para que esses milagres aconteçam. Talvez você um dia vai impor a mão sobre 10, 15 cadeirantes e um vai levantar. Aleluia, glória a Deus por isso. E os outros que não levantaram, é porque ele não quis fazer. Talvez você vai impor a mão sobre um morto e ele ressuscitar. Mas você tem que ter fé, tem que ter posicionamento para que esse milagre aconteça. Esta mulher, irmãos, foi um posicionamento direto de Jesus para com ela. Ela estava à beira do caminho, chegando às portas da cidade para enterrar o seu filho. Mas foi Jesus que interviu e ressuscitou. Jesus ressuscitou Jairo. Jesus ressuscitou.
a filha de Jairo. Jesus ressuscitou Lázaro, desculpe. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro e ressuscitou, irmãos, esse jovem. 3 pessoas. E ressuscitou também, irmãos, toda a humanidade que estava morta no pecado. Onde eu e você fazemos parte. Mas hoje eu e você fazemos parte, irmãos, da família de Cristo. Nós fazemos a vontade dele. E esse milagre, irmãos, que chegou na vida desse jovem, chegou também na minha e na sua vida, irmãos. E nós não podemos ficar parados diante desse milagre. Temos que estar sempre crendo em Jesus e nos movimentando para que milagres também aconteçam. E os milagres que Ele faz na nossa vida se tornem testemunhos na sociedade lá fora, onde as pessoas devem crer que Jesus ainda faz, cura, transforma, liberta. Aleluia. Então, irmãos, a sua dor pode se tornar testemunho na vida das pessoas. E essa campanha, irmãos, tem nos ensinado muito a nos posicionarmos para receber o nosso milagre. Amém. Começamos em Zaqueu, que subiu numa figueira e viu Jesus, e a salvação entrou na casa dele. E por aí vai, vários milagres. Bartimeu, o cego, voltou a ver porque clamou a Jesus. A mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos, que vinha sofrendo, foi curada fisicamente e espiritualmente. Os 10 leprosos foram curados e um voltou para agradecer. Então, irmãos, nós temos aprendido dentro dessa campanha a nos posicionar para que esses milagres venham acontecer na nossa vida. Porque Jesus, ele não carrega em si somente o milagre da salvação, que é o maior de todos os milagres, mas ele carrega em si e derrama sobre nós, irmãos, milhares de milagres. Glória a Deus. Aleluia. Que estão diante de nós, se nós nos posicionarmos para recebê-los. Amém. Mas se apega ao maior de todos, que é a salvação. Glória a Deus. Então, irmãos, quando Jesus encontra o caminho da nossa dor, Ele transforma funerais em celebrações de vida. Ele transforma tristeza em alegria. Ele transforma desânimo em ânimo. Ele transforma totalmente o quadro da nossa situação, desde que nós venhamos crer que Ele pode fazer ainda nos dias de hoje. Talvez você entrou aqui nesta noite, talvez duvidando, talvez desanimado com alguma situação. Talvez você tenha orado, falado: Jesus, eu tenho orado tanto e não vejo nada acontecer. Talvez você está no seu limite. Talvez você chegou no seu limite espiritual. Talvez você está num lugar em que você até nem crê mais, fala: meu Deus, eu já fiz de tudo. Mas quando a gente faz, irmãos, o possível, o máximo do possível é humano, aí entra o Deus do impossível. Quando a gente está no nosso ápice, quando não tem mais jeito aos olhos humanos, quando você chega nesse limite, não se preocupe, as suas lágrimas chegaram ao trono de Deus nesta noite. E Ele está intervindo nessa situação. E aonde não é mais possível a você, aonde se tornou impossível ao seu alcance, é aí que Ele vai entrar e fazer um grande milagre na sua vida. Aleluia. Fique sobre os seus pés e vamos orar. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo és o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Ele é o mesmo. Eu não me canso de falar. Porque talvez a gente tem que se lembrar do óbvio, né? Isso é tão óbvio, mas parece que às vezes a gente esquece. E talvez às vezes a gente para até de crer. Mas eu quero te falar o óbvio nessa noite, irmão. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que já te curou várias vezes. Ele é o mesmo, irmãos, que já te deu tantos livramentos. Ele é o mesmo que te livrou de uma grande pandemia onde milhares de pessoas morreram e você está aqui nesta noite. Ele é o mesmo que fez isso. Aleluia. Ele é o mesmo, irmão, que permitiu você levantar da cama hoje e caminhar normalmente. Ele é o mesmo, irmão, que te salvou um dia, te tirou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. Ele é o mesmo que tem
para que ainda duvidarmos desse Jesus? Ele é o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Ederson? Ele é o mesmo que te chamou um dia, ele não mudou. Aleluia. Quem muda somos nós. Mas o propósito e o chamado que ele decretou na sua vida ainda está vivo no coração dele. Glória a Deus. Aleluia. E nada pode calar esse chamado, porque o que Deus decretou está decretado. Amém. Basta posicionar. Aleluia. Deus tem grandes coisas, irmãos, mas Deus só age através de posicionamentos. Glória a Deus. Vamos orar. Amém. Você vai pensar agora na maior dificuldade que você tem enfrentado. Você vai trazer aí no seu coração, talvez é um familiar que você está orando, talvez é o seu casamento, talvez é o seu esposo, talvez é a sua esposa. Talvez o problema está no seu lar, talvez o problema está nos filhos. Você vai trazer aí no seu coração, nesse momento, esse problema, que talvez está a ponto de morrer. E esse problema vai se deparar com Jesus, igual essa mulher aqui se deparou. E Jesus vai trazer vida ao que estava morrendo. Aleluia. Então vamos orar e vamos clamar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor conhece o som do coração de cada um que aqui está. O Senhor conhece, ó Pai, a situação que cada um tem enfrentado. Situações, ó Pai, impossíveis. Talvez tem pessoas aqui que estão andando deslocadas, que não aguentam mais chorar. Meu Deus, colham as lágrimas, ó Pai, desta pessoa nesta noite. E aquilo, ó Pai, que estava a ponto de morte, aquilo que estava morrendo, que o Senhor venha trazer vida nesta noite, que o Senhor venha restaurar famílias, que o Senhor venha restaurar relacionamentos, que o Senhor venha restaurar a vida dos filhos, que o Senhor venha restaurar a vida de tios, tias, primos, toda a família seja alcançada nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita, ó Pai amado, esses familiares nesta noite. Eu clamo por essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ministérios, ó Pai, que estavam morrendo, chamados que estavam morrendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Volte a ter vida nesta noite, reacenda a chama, Pai, que um dia já esteve acesa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Traz uma injeção de ânimo nesta noite, meu Pai, aonde há tristeza, que esse sentimento venha ser transformado em alegria, que aonde há, meu Deus, desânimo, que o Senhor derrame um bálsamo de ânimo sobre a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Talvez essa pessoa já estava desistindo do casamento, talvez essa pessoa já está desistindo da sua família, já está desistindo dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Traga vida nesta noite aos sonhos que estavam mortos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Renova a fé nesta noite. Pessoas, ó Pai, que estavam andando com a fé lá embaixo, com a fé morta, em nome do Senhor Jesus Cristo, que elas sejam renovadas e tocadas nesta noite, porque nós cremos que o Deus que operou na vida da viúva de Naim, ressuscitou o filho dela, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite, ressuscitando sonhos, ressuscitando projetos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Palavras de morte que foram lançadas, talvez por alguém sobre a vida dessas pessoas, eu repreendo nesta noite todas as palavras negativas, e em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, reaviva, traz vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor é poderosa para trazer vida ao que estava morto, e a oração do justo, como diz a tua palavra, surge muitos seus efeitos. Então, em nome de Jesus, que cada oração, que cada situação impossível colocada aqui diante do Senhor, o Senhor é o Deus do impossível, e eu te peço, Pai, entra na casa, entra no casamento, entra na família, entra no lar, e traga vida, 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 vida com abundância, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós cremos e te agradecemos pelos milagres que o Senhor fez nesta noite. Aleluia. Amém, irmãos?
aqui do lado esquerdo, Glória a Deus. do Aleluia. seu lado direito, mais fácil. E você vai vir, e os obreiros vão ungir você. Glória a Deus. Aleluia.